Vamos falar hoje sobre análise de compactação do solo, um tema que tem crescido aí a relevância na agricultura. É meu colega Bruno Abreu, que vai participar conosco hoje, já está entrando. Aí o pessoal está entrando para a nossa conversa. Para quem não me conhece, pessoal, eu sou o Márcio Albuquerque, um dos sócios fundadores da Falker. Nós já trabalhamos aí com o tema da compactação há quase 15 anos. Tá? O Bruno Abreu, que vai participar conosco, é engenheiro agrícola da nossa equipe técnica, que ajuda aí nos suportes e treinamentos. E ele já está entrando aí para nós darmos início a essa live. Enquanto o Bruno vai trabalhando aí para entrar, eu vou dando início aqui a essa nossa apresentação. Nós já estamos aí com mais de 50 participantes. O tema da compactação do solo tem crescido a discussão, a preocupação, bastante aí nos últimos nós vamos o Bruno vai tentar entrar novamente, está com um probleminha de conexão, mas é o normal aí das lives, e em seguida o Bruno está de volta aí conosco, tá? Vamos começar, pessoal, explicando, para a gente nivelar, explicando um pouco o que é a compactação do solo. A compactação do solo é quando nós temos um solo adensado, um solo que parou de exercer as suas funções. Temos aí a imagem do Bruno. Bem-vindo, Bruno. Enquanto estava com problema, eu estava iniciando aqui, mas o Bruno Abreu, então, é engenheiro agrícola da equipe da Falker, como eu havia comentado. Pode dar a tua saudação inicial aí, Bruno, para a nossa plateia. Congelou a imagem do Bruno, eu sigo por aqui então. Voltando a falar, compactação do solo é causada quando o solo é adensado. O que causa a compactação do solo? Principalmente o tráfego de máquinas, tá? Máquinas pesadas acima do peso ideal, e principalmente quando o solo não está na sua condição de umidade ideal para nós termos essa circulação de máquinas. Então, outras características como formação natural do solo, ou até mesmo pisoteio de animais em alta lotação, pode causar compactação do solo. Então vamos ver se a conexão do Bruno agora já permite ele falar, para já começar, Bruno, e já poder falar um pouco para nós aí dos problemas causados pela compactação do solo. Certo. Boa noite, Márcio. Me ouve bem agora? Está travando um pouco, mas vamos tentar, o som tá entrando. Tá, ok. Então, boa noite, Márcio, boa noite a todos, obrigado pela presença de todos aí. É um assunto, eu acho que de extrema importância no contexto do agronegócio em geral, da agricultura, né? Não só da agricultura de precisão, né? Bruno, a tua conexão tá ruim realmente. Eu vou pedir que tu saia e entre de novo para a gente ver se resolve. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui para a gente seguir aí com a nossa plateia, que está já passando aí dos 100 ouvintes.
Obrigado aí por todos que estão nos assistindo. Volta aí para a gente continuar. Então, assim, quais são os problemas causados pela compactação do solo? O solo ele tem várias funções, como dizem muitos especialistas, as plantas elas não se alimentam, elas não comem, as plantas bebem os nutrientes. E isso só é possível com um solo bem estruturado. Então, quando a gente tem um solo que faz a sua função, a gente tem um bom desenvolvimento das culturas. Quando o solo está compactado, a gente não consegue ter um bom armazenamento de água e a gente não consegue ter um bom desenvolvimento das raízes. Nós temos, então, o solo, nós podemos ter, então, um impedimento físico ao desenvolvimento das raízes, quando ela não consegue ultrapassar camadas compactadas, e nós também temos um impedimento à retenção de água. Quando nós temos esse solo compactado, nós temos um solo que não vai estar retendo água quando precisa, e aí nós temos dificuldades de ter um bom desenvolvimento da cultura. Tá? Isso, sem dúvida, é um grande problema quando a gente está buscando limites, passar dos limites de produtividade. O Bruno voltou, vamos ver se agora a conexão parece estar melhor. Bruno, eu estava adiantando aqui para o pessoal os problemas causados pela compactação do solo, e acho que esse é um tema aí que tu pode agregar aí para nós. Certo. Não sei se todo mundo conseguiu ouvir minha saudação inicial, mas rapidinho, boa noite a todos, obrigado pela presença aí, né? A gente pode tratar a compactação por várias frentes, né? Pensar na compactação por várias frentes. Uma delas são os problemas, né? Ela causa uma série de problemas na condução da lavoura, né? Entre elas, uma baixa produtividade, quer dizer, a gente tem há muito tempo sabido que a alta compactação está relacionada, né, com o baixo rendimento das lavouras, né? Ela reduz a infiltração de água no solo, o que é uma perda importante, né? Existe a perda da capacidade de retenção de água no solo, onde em um veranico, numa seca, as plantas ficam mais suscetíveis, né? Tanto ao estresse hídrico quanto a doenças, né? Ela gera, além disso, né, e aí sim, ela gera resistência à penetração das raízes. Então, as raízes elas sofrem mais para se desenvolver, elas gastam muita energia para romper camadas compactadas e tentar buscar água e nutrientes, né? Então, isso causa um estresse sério na planta também. E isso, de uma forma geral, acaba reduzindo a vida, né? Reduzindo a sobrevivência das plantas. O ponto que tu levantou é interessante, Bruno, que a gente pode ter, muitas vezes, a raiz conseguindo passar de uma camada compactada, mas ela está gastando uma energia desnecessária para fazer isso, se ela não tivesse esse impedimento físico. Então, quando a gente está buscando desafiar os limites de produtividade, não proporcionar para a planta impedimentos que ela não precisaria ter, é bastante importante. Uma questão que acho que é bastante importante quando se fala em compactação é a gente entender que para diagnosticar essa compactação do solo, eu tenho que analisar diferentes fatores. Não é simplesmente dizer um solo está ou não compactado. A análise da compactação do solo ela é um pouco mais complexa que isso, porque a gente tem que identificar o que nós chamamos de 3 dimensões da análise da compactação do solo. E essas 3 dimensões são a localização, a intensidade e a profundidade da compactação do solo. Vamos conversar um pouquinho sobre essas 3 dimensões. Quando a gente fala em
posição, localização da compactação do solo, é porque dificilmente um talhão, dificilmente uma área, ela vai estar toda ela compactada. Nós temos partes com maior ou menor compactação, justamente porque, como nós tivemos ali o comentário, a compactação ela é feita por causas externas, são as máquinas, são os pisoteios que causam a compactação. E como isso não é uniforme em toda a área, é importante a gente diagnosticar como é que se distribui essa compactação numa área. Então, primeira das dimensões é saber onde está compactado. A segunda dimensão, muito importante para a gente saber, é qual a intensidade da compactação. Nós temos diferentes níveis, e isso a gente vai explorar um pouco mais depois. Nós temos diferentes níveis de compactação, não é simplesmente se passou de um determinado número, está compactado, abaixo desse número não está compactado. Então, a intensidade, nós temos diferentes graus de compactação do solo, a intensidade é a segunda dimensão que a gente precisa saber. E a terceira dimensão, que essa, dependendo da forma que vai se analisar, é a mais difícil de se ter o dado, que é a profundidade em que a camada compactada ocorre. E agronomicamente é totalmente diferente se eu tenho uma camada compactada, por exemplo, a 15 centímetros, ou se eu tenho uma camada compactada a 30 centímetros. Então, para um bom diagnóstico da compactação do solo, é fundamental a gente entender essas três dimensões: localização, intensidade e profundidade. Com essas três, a gente começa a ter uma análise completa, uma análise numérica de como é que está a situação da lavoura. Certo. Pensando, Márcio, só para complementando um pouco, pensando na análise da compactação, a gente tem em voga hoje muito o penetrômetro, né? Mas existem diversas formas, diversas maneiras de levantar esse parâmetro, né? A gente pode identificar por um método visual, que é cavar uma trincheira no solo e analisar as camadas, os horizontes, né, fisicamente no local. Você pode retirar um anel volumétrico indeformado, levar para o laboratório, fazer uma análise de densidade, né? A gente tem testes de taxa de infiltração, outras ferramentas como resistência ou tensão de cisalhamento, todos esses são métodos, né, para você fazer o levantamento desse índice, né, que no final de tudo é um índice que a gente está analisando. E eu acho que o mais prático, né, e o que a gente tem encontrado maior viabilidade técnica são os penetrômetros. E eles não se dividem somente em eletrônicos. Existem penetrômetros muito antigos já de impacto, né? Os penetrômetros de Stoff, existem penetrômetros analógicos, penetrômetros digitais, manuais, automáticos, mas eu creio que o importante de tudo isso é que a gente tem uma norma internacional que regulamenta, né, o índice de cone, exatamente, uma norma SAE 313 que versa também, né, sobre o diâmetro do cone, essas condições para se medir a compactação pela resistência à penetração. Perfeito, Bruno. Agradecer o pessoal que está entrando, se tem conhecidos que acham que poderiam gostar de assistir essa nossa conversa, tem o aviãozinho de papel ali embaixo no Instagram, que é para mandar um convite para a live. Nós estamos aí com já um bom número de participantes, mas complementando o que o Bruno estava falando em relação aos diferentes métodos, nós temos que avaliar para cada um desses métodos qual a praticidade de eu ter aquela informação completa. Então, por exemplo, um método tradicional de fazer trincheira ou fazer uma análise indeformada são métodos que, sim, têm uma boa representatividade, mas são métodos que, por exemplo, eu teria uma grande dificuldade de espacializar. Eu não imagino que ninguém vai sair fazendo muitas trincheiras dentro de um talhão, e aí com isso eu começo a ter a dificuldade na dimensão da localização de onde está a compactação. Então, nós temos já algumas perguntas aqui que nós vamos
participar aí na sequência, tá? Quem tiver perguntas pode ir mandando, que ao longo da conversa aí a gente vai responder, depois dessa introdução inicial aí que nós estamos fazendo. Uma das questões importantes quando a gente seleciona o método é entender qual vai ser o uso. E uma das ferramentas que impulsionou também a análise da compactação do solo é a questão da agricultura de precisão. A gente conhecer, mapear uma área, conhecer as variações que existem dentro dessa área. E aí, obviamente, ferramentas como a trincheira, elas não vão ser usadas em conjunto com a agricultura de precisão, porque eu não imagino que ninguém vai sair fazendo uma grade de trincheiras dentro de uma lavoura. E aí a penetrometria, ela tem uma boa aproximação, é uma boa relação entre praticidade e qualidade do resultado. Alguns cuidados têm que ser tomados, né, Bruno, para se trabalhar com a penetrometria, mas é uma metodologia, como o Bruno falou, já validada internacionalmente, com resultados que podem ser comparados com bibliografia, e a gente tem aí uma ferramenta bastante poderosa dentro de uma questão fundamental na agricultura, que é cada vez mais a gente fazer o gerenciamento das áreas baseado em números. Não adianta a gente pegar, por exemplo, o bico da botina ou um facão e chegar na área e dizer, olha, eu acho que está compactado ou não está. Uma das questões que é a penetrometria é numérico. A gente tem números que identificam a profundidade, a localização e a intensidade dessa compactação. Mas para usar bem essa ferramenta tem que ter alguns cuidados que o Bruno vai comentar conosco aí, desses cuidados aí na avaliação com o penetrômetro. Sem dúvida, eu acho que é sempre bom lembrar dessa forma que você falou, que é a gestão baseada em dados, né, Márcio? Então, em cima desses dados que a gente vai trabalhar, a gente precisa trabalhar com números, né? E, essas formas que a gente usa para medir nos fornecem esses índices que vão dar números para serem analisados. Sobre os cuidados na medição da compactação, aí pensando mais na questão dos penetrômetros, né? Eu acho que a primeira e a mais importante de todas é a questão da umidade do solo. Eu tenho certeza que devem estar entrando perguntas aí, a gente está acompanhando sobre umidade, e que é um fator crítico, sim, no levantamento da medição de resistência à penetração, e o que a gente tem em bibliografia, né, de melhores práticas, é que esse dado deve ser levantado com o solo, com a umidade do solo próximo à capacidade de campo, né? Esse é um dos cuidados, eu acho, dos principais que a gente tem que ter. Outros cuidados mais práticos que eu creio que é importante comentar é da velocidade constante, né, da questão da inserção da haste cônica no solo. Essa inserção, né, essa medição, como eu disse anteriormente, ela pode ser feita manualmente, né, com um penetrômetro manual, ou automaticamente um penetrômetro automático, que te dá uma certa autonomia maior, né, e não tem variações na velocidade de inserção, mas o operador também pode ser treinado para isso, né, e aí eu acho que reside um papel importante de quem gerencia os trabalhos no campo, é justamente acompanhar quem está levantando esses dados e como estão sendo levantados, né. E não só, um rápido à parte, não só treinar, mas os penetrômetros eletrônicos também registram a velocidade com que foi feito, se houve excesso de velocidade ou não. Então, mesmo quando você vai com o equipamento manual, o equipamento tem esse registro de que condições isso foi feito. Exatamente. E isso ajuda, como a gente estava falando, a gestão baseada em dados, né? Isso ajuda quem está analisando os dados lá no escritório a ter uma tomada de decisão mais assertiva, né? Podendo analisar se ele pode até descartar ou não um ponto de medição, se ele julgar que essa medição possa ter tido interferência por causa da operação, né, do levantamento desse dado. Eu acho que mais uma questão importante sobre
as amostragens no mesmo dia, né? Você não se recomenda, né, fazer metade de um talhão num dia e alguns dias depois fazer a outra metade do talhão, né? É claro que a gente pensa em grandes extensões diárias, mas analisando talhão a talhão, o ideal é que eles sejam levantados sempre no mesmo dia, né? Começado e terminado no mesmo dia. Sim, a questão tem diversos cuidados que devem ser tomados, é importante que se tome esses cuidados. A questão do momento de se fazer essa medição, ela é importante, né? Quando a gente fala a capacidade de campo, a forma talvez mais simples da gente indicar a capacidade de campo é falar em tempo depois da última chuva de bom volume, né? Então, quando a gente fala aí em capacidade de campo, se a gente estiver falando aí de 24 a 48 horas depois de uma chuva de grande volume, ali é o ponto ideal para a gente fazer essa amostragem. Mas isso nem sempre vai ser possível por questões práticas e as equações que a pesquisa nos mostra da variação da resistência à penetração com a umidade mostram que se a gente estiver trabalhando dentro de uma faixa aí até 7 dias, 10 dias no máximo depois de uma chuva de grande volume, a gente vai estar trabalhando com uma variação dessa resistência à penetração que não vai ser suficiente para mudar a interpretação que eu vou ter desses dados. Para a gente seguir, e já respondendo a uma pergunta da Cristine, que nos mandou, como é que eu interpreto os dados de compactação? O penetrômetro, ele mede numa unidade chamada KPa, quilopascal. Pascal é uma unidade de pressão, algumas bibliografias colocam em megapascal, 1 megapascal são 1000 quilopascais, mas então a gente falando em quilopascais, a bibliografia tradicional fala sempre em valores em torno de 2.500 quilopascais, tá? Algumas fazendo uma diferenciação conforme a classe de solo, solos mais arenosos teriam um limite menor do que solos argilosos, que algumas bibliografias colocam até um pouco acima dos 2.500. Isso, a bibliografia tradicional, quando eu digo bibliografia que já está publicada aí há 10, 15 anos. O que acontece quando a gente vai olhar essa bibliografia que fala em limites na faixa dos 2.500 quilopascais? A gente olha lá os resultados e diz, olha, valores até esse limite de compactação não causaram perdas de produtividade quando comparados à área de testemunha, que produziu em torno de 50 sacos de soja. Ou seja, são trabalhos em quando os limites de produtividade que se buscavam eram menores. Então, se fazia experiências com compactações aí na faixa dos 2.000, 2.500 quilopascais e não se via perda de produtividade em relação a uma testemunha que, para valores atuais, estava produzindo pouco. Quando a gente começa a olhar resultados mais próximos, quando a gente está buscando limites de produtividades maiores, a gente percebe que esse limite do que é aceitável de compactação tem reduzido gradualmente. A gente tem, por exemplo, um dos trabalhos que a gente tem visto nesse sentido é o excelente trabalho feito pela equipe do SESB, inclusive usando equipamentos em parceria conosco, que mostram que as áreas campeãs de produtividade têm limites de compactação bastante menores que aqueles que a gente via na bibliografia quando se falava lá nos 2.000, 2.500 quilopascais. A gente vê áreas campeãs de produtividade, áreas produzindo acima de 90 sacos, dificilmente passando os limites de compactação dos 1.500 quilopascais. Alguns mostram que teve anos que todos os campeões não passavam ali dos 1.100, 1.200 quilopascais. Ou seja, qual o limite que a gente vai colocar para cada cultura e para cada condição vai depender também do que eu espero daquela área. Se eu estou falando de uma área que eu quero desafiar os limites de produtividade, possivelmente hoje, em 2020, eu te diria que a gente teria que tentar ficar abaixo dos 1.500 quilopascais se eu quero ser uma área campeã de produtividade. Acima dos 2.000, 2.500, são áreas que eu posso não ter perda, mas aí a gente entra no que a gente chama uma zona amarela, uma zona de atenção, que o que significa?
é uma intensidade de compactação que, dependendo de uma combinação de outros fatores, a compactação pode ou não ser um problema. Então, por exemplo, se eu pego uma área, vamos dizer, 2.000 quilopascais, e eu tenho um ano de chuvas regulares, bem distribuídas, e todos os outros elementos estão a favor dessa lavoura, talvez seja uma área que eu não tenha problema eu não tenho problema em relação à produtividade em função da compactação. Já se eu pego essa mesma área, com esse mesmo índice de compactação, e eu pego um ano como a gente teve no Rio Grande do Sul esse ano, com estiagem, eu vou ter menos água retida e com certeza a compactação vai ser um dos fatores que vai ajudar a reduzir a reduzir a produtividade dessa área. Sem dúvida. Eu acho que dando continuidade, é sempre importante a gente falar também que a gente pode identificar, a gente pode medir, a gente pode quantificar, só que tem uma grande questão que é o que fazer quando a gente acha, interpreta e descobre áreas compactadas, né? Publicações recentes têm mostrado que assim, a ajuda que tem vindo para o solo, grande parte dela tem saído das raízes, né? As raízes sofrem com compactação, mas também são as raízes que vão ajudar a trabalhar e romper essas camadas compactadas. Então, recomendações de você usar plantas de cobertura com raízes mais vigorosas, como um nabo forrageiro, uma crotalária, em consórcio com boas práticas de manejo de solo, com tráfego controlado, né? Talvez se ele tiver em uma baixa ou em uma média intensidade, ele ajude a reestruturar o solo e diminua a questão da compactação nessa área, né? Já em áreas onde a gente encontra valores muito altos, acima lá de 4.000 kPa, enfim, 4.500 quilopascais, já é recomendado, né, uma intervenção mecânica, ou seja, dependendo da profundidade, você vai fazer uma escarificação ou uma subsolagem, né, e isso também em consórcio com plantas de cobertura. Quer dizer, além de você fazer a ação mecânica de descompactar ou romper essa camada compactada, você trabalha com uma cultura em cima dela para que as raízes ajudem o solo a se reestruturar de uma forma mais natural, né? Um trabalho interessante que foi realizado, se eu não me engano, em 2010, que fala sobre a intervenção mecânica sem consórcio a nenhuma prática, né? Por exemplo, a gente encontrou 4.500 quilopascais de resistência, foi feita uma subsolagem a mais de 27 centímetros e depois, 1 ano e 2 anos depois, sem nenhuma prática de controle, acharam valores maiores de compactação, né, do que eles eram antes de ter subsolado a área. Então, quando a gente fala na subsolagem, fala na escarificação, a gente sempre está batendo de frente um pouco com o perfil dos produtores do sul, né, e de quem faz plantio direto em geral, mas a gente vê que o passar dos anos do plantio direto ele tem exigido uma certa movimentação dessas camadas compactadas do solo. Tem uma pergunta do Maicon, e acho que vai na linha do que tu está comentando, Bruno, que é como numa situação agrícola em que a gente entra com máquinas em solo úmido, máquinas pesadas para colheita, como manter essa resistência aí abaixo dos limites críticos. A questão de a gente fazer um básico bem feito, de fazer a gente ter
a estrutura do solo, uma boa rotação de culturas, ter plantas de cobertura e não deixar esse solo exposto é, sem dúvida, a melhor prevenção. A gente ter matéria orgânica, ter raízes estruturando esse solo é a melhor forma da gente evitar essa compactação. Mas em situações extremas, é importante que o produtor e os consultores que ajudam o produtor meçam essa compactação, porque muitas vezes quando a gente entra com a máquina numa condição que não seria ideal, a gente está tomando uma decisão de curto prazo sem avaliar o impacto que isso vai ter no longo prazo. Claro que muitas vezes é necessário entrar, mas é importante colocar na conta dessa decisão a questão de longo prazo. O Denner fez mais uma pergunta, se um sistema de plantio direto bem feito causa compactação. Eu diria que não, que a gente tem que buscar um plantio direto bem feito, com uma boa cobertura, com uma boa rotação de cultura, que a gente vê muitas vezes áreas vizinhas que não tem que tem muita diferença. Então, assim, um plantio direto bem conduzido, ele dificilmente vai levar a uma condição de compactação. Mas aí a gente entra numa questão que tem alguns assistentes aí nos perguntando, que é a questão das diferenças de solo, solos mais arenosos, solos mais argilosos. Uma característica é que alguns tipos de solos são mais suscetíveis à compactação do que outros. Então, normalmente, solos mais argilosos têm uma tendência maior a serem mais facilmente compactados e, dependendo que poucas regiões do Brasil a gente tem uma componente maior de silt, também aumenta essa susceptibilidade à compactação. Então, normalmente, o que a gente recomenda, e com base em toda a bibliografia, é que solos argilosos, eles podem ter um limite aceitável de compactação um pouco maior que solos arenosos. Tá? Então, uma outra pergunta que nós temos aqui é até que profundidade se fazer essa amostragem? Tá? O que nós temos que avaliar da profundidade? Nós temos diferentes culturas e nós temos diferentes sistemas radiculares. O que nós vemos dificilmente vai fazer sentido para a grande maioria das culturas comerciais a gente fazer uma análise até mais do que 60 centímetros de compactação, porque a gente tem algumas limitações. Primeiro, o percentual das raízes que exploram mais baixo que isso é um percentual relativamente pequeno. E segundo, se eu não tiver nenhum problema de compactação nas camadas superficiais, dificilmente eu vou ter um problema de compactação tão profundo. Então, se a gente tem um solo bem estruturado nas camadas superficiais, a gente tem dificilmente vai ter isso nas camadas mais profundas. Tá? Outra pergunta que surgiu é em relação à quantidade de amostras para se fazer. Tá? Aí a resposta ela depende muito de qual a finalidade que está se trabalhando. Nós podemos dividir as aplicações da medição de compactação em dois grupos. Uma coisa é quando eu quero investigar pontos de problema, que eu quero saber o que está acontecendo em alguns pontos que eu vejo que tem problema, que eu vejo que tem uma produtividade menor. E aí, nesse caso, a gente vai fazer uma amostragem dirigida para esses pontos de interesse. Outra coisa é quando a gente tem a questão de gerar um mapa. Quando eu quero gerar um mapa de compactação, obviamente vou ter que fazer uma quantidade de amostragens muito maior. E aí a gente vai estar falando, dependendo das diferentes condições que a gente tem no Brasil, quando a gente está trabalhando em áreas menores e mais heterogêneas do sul do Brasil, para um mapa a gente vai recomendar aí no máximo 1 ponto por hectare, com sempre 3 subamostras. Quando a gente vai para uma região cerrado, com áreas mais planas, mais uniformes, a gente pode aumentar esse tamanho de grid aí para 2 hectares, dependendo, avaliar até 3 hectares, mantendo as subamostras. Tá? Mas uma questão que eu acho que quer complementar alguma coisa, Bruno? Sim, não, eu ia complementar com essa diferença realmente da homogeneidade mais no centro-oeste
em que você pode admitir um pouco valores maiores de grades de amostragem. Mas acho que você complementou bem. Legal. E uma outra questão que é importante, né? A importância de se ter uma análise, um resultado numérico para a gente tomar decisão. Desde do que o Bruno comentou, poxa, até onde eu vou tentar corrigir minha compactação com plantas de cobertura, com rotação, se eu estou próximo do meu limite, é possível que eu consiga isso em pouco tempo, corrigir de uma forma biológica, vamos dizer assim. Mas se eu estou com valores muito altos, eu até posso conseguir baseado só em raiz, mas isso vai demorar tanto tempo que talvez não seja economicamente viável. E aí, eventualmente, uma intervenção mecânica em complemento a uma melhoria das práticas com cobertura de raiz pode ser o mais indicado. E quando a gente vai fazer intervenção mecânica, aí as 3 dimensões que a gente estava falando antes lá, elas se tornam ainda mais importantes, porque eu preciso saber, primeiro, se eu tenho que fazer essa intervenção mecânica em área inteira, ou se eu tenho esse problema de compactação localizado em algumas partes da minha lavoura. Tanto para eu não mobilizar solo onde não precisa, quanto a questão econômica. A gente poder economizar diesel fazendo isso de forma localizada é muito importante. E segundo, se eu vou fazer uma intervenção mecânica, eu tenho que fazê-la na profundidade certa. Não adianta eu ter um indício de compactação e fazer ou mais superficial do que eu precisava, que daí eu gastei diesel, mobilizei solo e não resolvi o problema, ou fazer muito mais profundo do que eu precisava, que daí eu vou estar gastando, vou estar desperdiçando o recurso e a operação. Tem trabalhos de pesquisadores que mostram diferenças de consumo conforme a profundidade. Esse é um trabalho que até tem lá no nosso site, feito baseado numa pesquisa de uma universidade do Centro-Oeste, que mostra que quando eu passo a subsolar, ao invés de 35 centímetros, eu faço essa subsolagem a 25 centímetros, eu economizo 40% de diesel. Ou seja, é fundamental a gente saber aonde, qual intensidade e qual profundidade que a gente tem essa compactação. Tá. Vocês têm mais algumas perguntas chegando aí, eu não estava conseguindo acompanhar elas, sobre umidade do solo. A umidade é aquilo que a gente comentou, né? A umidade, o principal é se fazer a medição dentro ou próximo da capacidade de campo. Essa é a principal questão, a gente poder... Claro que se a gente for medir, por exemplo, no meio de uma época de estiagem, 30, 40, 60 dias depois da chuva, claro que a gente vai ter uma alta resistência à penetração e esse valor não vai ser necessariamente compactação, a gente vai estar simplesmente medindo em condições não adequadas. Outras perguntas que têm chegado, Bruno, aqui, os colegas perguntando sobre a medição da compactação em presença de cascalho. Tá. Claro que quando tem cascalho, a gente tem uma condição atípica, não é a questão da presença do solo enquanto estrutura, e aí é importante, a gente tem diferentes questões. Uma é saber se eu chego numa camada que eu não consigo romper porque tem pedras, eu paro essa medição, salvo essa medição até onde eu conseguir ir, e dali para baixo o equipamento não vai gravar nenhum valor, mas eu tenho uma indicação do que está acontecendo, né? Em camadas mais superficiais, aí a gente tem que trabalhar para registrar, e aí a importância do pessoal de campo bem treinado, para registrar essa presença de cascalho, porque aí a gente está falando de uma condição diferente, que é eu saber que tem camadas que não é aquela estrutura de esponja que eu estava querendo medir, é uma presença de cascalho. Exato. Teve mais uma pergunta sobre limites de compactação. Creio que você falou um pouco sobre limites, né, e sobre tipos de solo. A suscetibilidade de alguns solos são maiores do que outros, né, e também solos argilosos, você pode admitir valores um pouco maiores, né, de resistência quando se comparado com solo argiloso, né.
E retomando, eu acho que é importante retomar um ponto sobre a umidade do solo e a janela que você tem para fazer o levantamento, né? A gente tem uma média aí entre 7 e 10 dias depois de uma chuva com bom volume, né? Mas é importante lembrar que isso vai variar de acordo com a textura do solo e a demanda evapotranspirativa da região, né? Se a gente tem um solo mais arenoso, em uma condição do centro-oeste, mais para o norte, com certeza a janela vai ser muito menor, né? Já tendo um clima mais ameno e um solo mais argiloso, essa janela vai ser um pouco maior, né? Ela te permite trabalhar um pouco mais de tempo, levantando esses dados sem que eles variem em função da umidade. Certo. Tem uma outra pergunta do Henrique, que é bastante interessante, que é perguntando em relação a tráfego controlado, né? Então, é bastante interessante a gente ter uma das formas da gente abordar a questão da compactação é a gente reduzir ela espacialmente e passar sempre com o rodado no mesmo local. Essa é uma forma de trabalho, mas que exige uma série de adaptações da forma de trabalho na fazenda que nem sempre é possível fazer. Mas sim, se a gente conseguisse espacialmente reduzir a compactação a uma única faixa, a gente poderia ter um resultado melhor do que quando a gente está distribuindo essa compactação espacialmente em toda a área. Tá? Então, exatamente. O ajuste dos rodados tem uma presença fundamental no tráfego controlado, né? Que é complicado você fazer isso porque a variedade de máquinas dentro da fazenda normalmente é muito grande. São diversas marcas, né? Diversos modelos, mas existem hoje máquinas com capacidade de você fazer ajuste de rodado, né? E tentar passar sempre eles no mesmo lugar e além de você reduzir a variabilidade espacial da compactação, quer dizer, você tentar compactar sempre só no mesmo lugar, isso garante uma eficiência maior de tração também, em até 5%. Isso é um trabalho que interessante. Tem uma pergunta do Diego sobre qual momento se fazia essa medição, se antes de instalar a cultura anual ou depois. Diego, tem algumas questões aí para a gente considerar nessa escolha. Primeiro, qual é a tua finalidade, que tipo de equipamento tu vai usar. Se tu quiser gerar mapa e tiver que entrar com algum veículo motorizado, essa medição tem que ser feita antes da instalação da cultura para não gerar danos à cultura depois do plantio. Mas se a gente está trabalhando com um equipamento manual, que eu posso entrar na cultura sem causar danos, eu tenho as duas opções, mas aí a gente tem que ver qual é o objetivo. Se eventualmente tu quer avaliar a necessidade ou não de alguma intervenção, se tu faz isso depois de implantar a cultura, tu já não tem mais como corrigir. Então, de forma geral, a época mais usada para se fazer a análise da compactação é depois da colheita, que depois da colheita, ainda com tempo de tu planejar alguma eventual operação antes do próximo plantio. Com a cultura implantada, as medições elas são muito mais medições de diagnóstico. Por exemplo, a gente vê que tem manchas na lavoura que eu posso entrar com um penetrômetro para saber se aquela mancha é ou não causada por compactação do solo. Mas com a cultura implantada eu já não tenho mais ações naquele ciclo que eu possa tomar. Exatamente, eu acho que em conjunto, como você falou lá no começo, com a amostragem dirigida, né? Você mantendo um acompanhamento por imagens de satélite ou sensores de NDVI, que são bastante importantes para refletir um pouco do estado nutricional das lavouras. E enquanto elas estão implantadas, com o penetrômetro manual você tem essa possibilidade de entrar na lavoura e investigar essas áreas de interesse, né?
Beleza. Então, assim, nós temos diferentes dúvidas, estamos com algumas dúvidas aí mais específicas sobre equipamento, sobre uso. Quem tem qualquer dúvida mais específica sobre o produto, nosso suporte fica à disposição, tá? Para ajudar. Mas o importante é a gente saber que dos elementos da produção, que para uma lavoura ter uma boa produtividade, é importante a gente avaliar as questões químicas pela fertilidade, as questões físicas, que a compactação é um excelente indicador, e também as biológicas. A gente tem que equilibrar esses três. E não adianta, por a compactação, muitas vezes a gente diz que é um problema que fica escondido, quem não vai procurar, quem não vai investigar, muitas vezes não vê a compactação que está nas camadas abaixo da superfície. É importante não deixar esse problema para quando ele já for muito grave e necessitar de intervenções mais críticas. É importante fazer esse acompanhamento, tanto para a gente ver o impacto das operações que nós viemos fazendo nessa safra e ver o retorno das operações ao longo do tempo, quanto para a gente ter dados para tomada de decisão e uma gestão mais profissional das áreas. Mas eu queria fazer um complemento também, algo que a gente estava falando um pouco mais pela metade ali, sobre as formas de se levantar esses dados, né? De alguns poucos anos para cá, tem se intensificado o uso de sensores de condutividade elétrica do solo, né? E trabalhos recentes têm mostrado uma alta correlação, né, da variabilidade da condutividade com a textura e a compactação do solo, né? Já que ele depende diretamente da textura, né? E a umidade, eles têm sim uma relação, praticamente direta, né? A condutividade tem relação com outros fatores, mas se a gente for aprofundar na condutividade, a gente faz mais 2 lives só sobre o tema. Pode ser tema para uma próxima, né? Então, assim, nós temos formas de se avaliar a compactação para diferentes objetivos, sendo um dos elementos fundamentais da produtividade. A gente tem que está atento à compactação, assim como todo mundo se preocupa com a fertilidade de uma área, a condição física ela também deve ser continuamente monitorada. Existem ferramentas para diferentes formas de trabalho, para diferentes momentos, e isso é importante que a gente tenha isso em mente. Tá? Nós temos algumas questões que, quando a gente tem essas 3 dimensões da compactação do solo, a gente gera o que a gente chama do perfil, ou seja, centímetro a centímetro, a gente consegue saber a intensidade da compactação. E sabendo isso em todas as profundidades, a gente vai ver qual é a camada que está mais compactada. Exato. Isso, equipamentos mais modernos e digitais, eles trazem essas informações, né, Márcio? Exatamente. O local com GPS embutido nele, ele traz o local, né? Sensores medem essa profundidade e o sensor que registra essa pressão registra também o valor da compactação. Então, com um único equipamento, é possível fazer todo esse levantamento. O Valmar está perguntando sobre áreas de várzea. Eu imagino que seja a análise da compactação em áreas de várzea. É importante a gente trabalhar com dados, Valmar e demais ouvintes, e a gente entender que condição que eu estou analisando. O que é uma área de várzea? É uma área que eu normalmente vou estar medindo com uma umidade maior, e eu vou estar possivelmente também circulando com máquinas com uma umidade maior. Então, vai ser uma condição que a gente não vai ter restrição, tá, a gente não tem restrição para a medição. A nossa janela que a gente vinha falando, ela não se aplica, porque eu tenho uma umidade natural daquele solo,
mas a interpretação desse meu dado também tem que levar em conta que eu estou medindo nessa condição. Então, esse raciocínio é importante que cada um, e aí é o papel fundamental do técnico, do agrônomo que está fazendo o trabalho e acompanhando, saber qual é a lavoura que eu estou medindo. Eu estou numa área de lavoura, alguma cultura perene ou é uma cultura anual? Eu estou numa área mais argilosa ou mais arenosa? Tudo isso vai determinar a interpretação que a gente vai ter desse dado. Então, quando a gente começa a trabalhar numa agricultura de precisão ou numa agricultura de informação baseada em dados, é importante a gente parar e pensar que dado é esse. O equipamento me deu um dado, mas é de uma área argilosa ou é de uma área arenosa. E com isso, a gente ajustar a interpretação e a ação com base nessas informações. Alguma colocação, Bruno? Márcio, eu acho que em áreas de várzea a gente tem um grande desafio, né? Para algumas etapas do desenvolvimento da lavoura roseira, por exemplo, a compactação é um fator que chega a ser bom, né, para a estruturação da planta. Então, eu diria que essa é uma área que carece um pouco também de pesquisa e de bibliografia para a gente desenvolver mais. A Carolina está fazendo uma última pergunta, nós vamos indo para o nosso encerramento, para a gente conseguir fazer o encerramento e não ser desligado pelo Instagram. A gente tem que ela pergunta depois de quanto tempo do plantio de uma área pode ter problema de compactação. Isso depende muito, Carolina, de como está sendo conduzida essa área. A gente pode gerar compactação na primeira safra. Dependendo de como for trabalhado isso, eu posso em uma safra já gerar compactação. Ou eu posso ter uma área bem conduzida e trabalhar 30, 40 anos sem gerar compactação. Mas isso é importante, tendo ou não um problema visível, fazer essa análise para saber se a gente está indo no caminho certo ou não. Com isso, nós vamos, pelo horário, indo para o encerramento dessa nossa live. Agradeço a todos vocês que estiveram nos assistindo. A nossa equipe técnica, nós estamos sempre à disposição pelos canais de atendimento da Falker. Visitando o nosso site, www.falker.com.br, a gente consegue ter os canais de atendimento, seja o chat, o WhatsApp, o telefone, o e-mail. E aí, dúvidas mais específicas que a gente não conseguiu responder aqui, a gente fica à disposição para responder. E, eventualmente, se vocês tiverem sugestões de temas, a gente pode trabalhar aí e nos próximos dias ou semanas fazer uma outra live com os temas aí sugeridos por vocês. Bruno, pode fazer as tuas considerações finais aí e nós nos encaminhamos para o final. Tá certo. Então, primeiro, novamente agradecer a todo o público que estava aí junto, acompanhando com a gente. Sem dúvida nenhuma, pessoal que está buscando informação, querendo mais conhecimento, né? Está buscando fazer o diferente. E isso eu creio que é o futuro da agricultura, está na mão dessas pessoas, né? Que querem inovar e querem pensar, querem fazer o diferente, né? Querem fazer aquele algo a mais, né? Obrigado pela participação de todos. Me coloco como a pessoa do suporte técnico aí, sobre equipamentos, sobre softwares, enfim, todas as dúvidas que a gente não pôde responder, eu me encarrego aí ao longo da próxima semana de tentar fazer um contato aí com todos e talvez a gente volte aí para uma próxima live, né, Márcio? É isso aí. Muito obrigado a todos. Obrigado aí por todo mundo que nos cumprimentou, pelos parabéns. Muito obrigado, boa noite.